tem uma galera que não volta, uns criminosos que não voltam. E além disso, são dois fatores importantes. Além de você ter o pessoal que não volta, durante o período da saída, nós comprovamos cientificamente, através de um trabalho científico, coordenado pelo Major Rodrigo Vilardi, que hoje trabalha comigo lá na Secretaria de Segurança Pública, que é mestre e doutor em Direito Penal. Ele usou os capitães que fazem um mestrado profissional, um curso chamado CAO, para comprovar que durante o período das saídas temporárias, os indicadores criminais eles aumentam substancialmente. Ou seja, o cara que está sendo beneficiado pela saída temporária, ele não está indo visitar o pai, a mãe, a família, ele está cometendo crimes. Isso está comprovado cientificamente. Fora esse fator, você tem um fator da moralidade. Qual que é o fator da moralidade? Você não tem a saída do Dia dos Pais, aí você tem criminosos que se tornaram até famosos, que matou o próprio pai e é liberado na saída do Dia dos Pais. Pô, isso é um absurdo. Porque se é para o argumento romântico, marxista da saída temporária de preso, é para buscar ressocialização. Então, peraí, você quer buscar ressocialização de um indivíduo que está cumprindo pena, cometeu um crime. Então você usa uma data simbólica, é o Dia dos Pais, mas você está liberando o cara que matou o próprio pai? Ou matou o filho. É imoral. Aí no Dia das Crianças, que matou o próprio filho, é imoral. Então você tem um fator técnico, científico, que aumenta o indicador criminal. Você tem um fator de moralidade, ou melhor, de imoralidade nesse contexto. E um terceiro ponto, você ainda tem aqueles que não voltam para o sistema. Aí, alguns... Aí tem todo um trabalho para tentar achar esse cara. Não, mas muito. Fora que a mídia coloca assim, mas o secretário tá falando isso, o Derrite é um cara que é intolerante. Nossa, como ele... Isso é um absurdo, porque só 10% não voltam. Você sabe quantos saem no estado de São Paulo? Quantos? Não, chuta aí, pô. 20 mil pessoas. 35 mil em média, cada saída temporária. 10%, 3.500 não voltam. Só 3.500 criminosos que deveriam estar no sistema. Porra, de novo. Tá de brincadeira com a nossa cara. Muita gente. Mas nem que fosse um criminoso. Sabe por quê? Se esse um criminoso que não volta, acho que um deles tá trabalhando aqui, hein, Leni? Eu acho. Um desses caras que deu essa saída, o do bigode, que não tá aqui hoje, o bigodinho dele aqui. Cadê ele? Tá aí? Ele não veio hoje. Não veio hoje. Por que ele não quis vir Exatamente. hoje? Hoje eu não vou. Então Derrite lá. Mas depois você me passa o nome dele, que é o seguinte, se tiver procurado, com certeza. Levanta a ficha pra gente do Paquito. Ele é conhecido como Paquito, mas aí, Paquito. Não é o nome dele. É. Ele já nem usa o nome dele certo. A gente nem que sabe é João Baroni. João Baroni. A gente nem sabe se o nome dele é João Baroni mesmo. Ele traz uma mulher que fala que é a mãe dele, que eu também acho que não é mãe dele, cara. É alguém que tá sendo ameaçada. Desconfio total. Então a gente vai levantar a ficha desse cara aí, né? E aí o cara não volta, aí você gera mais um problema de indivíduos que não voltam, que enfim. E aí figuram como procurados pela justiça. E se esse cara estupra uma mulher, cara? Se tiver uma vítima. Já não vale a pena. É isso, cara. Sabe por quê? Eu falo o seguinte, é só você pensar se fosse alguém da sua família. Exatamente. E eu vou falar, a favor, tal, você exagerou até, no bom sentido, tá? Assim, exagerou porque você já foi na canela ou no pescoço do estupro. Mas, cara, fala pra um cidadão aí que... Isso aqui, ó. Celular. Furtou ou roubou o celular da pessoa. Entendeu? O cara tá pagando o celular e não tem ainda. Então, se a gente quer combater de verdade o crime, se a gente quer tornar o Brasil... Aliás, fazer com que o Brasil deixe de ser o paraíso da impunidade, porque é assim que as pessoas enxergam lá fora o nosso país, cara, a gente tem que tratar esse tema de segurança pública como prioritário. Mas então... Quanto tempo você ficou na rota? Quase 4 anos. E o que você pode falar dessa tua experiência? E depois eu quero saber como político, mas fala dessa tua experiência, o que você viu, o que você aprendeu e que agora está tentando resolver dentro do sistema. O que você falou assim? Porque a gente sabe dos problemas, todo mundo sabe do problema. Sim. Muita gente na rua, pobreza e tal. O que dá para fazer de maneira prática e que não seja algo de precisamos... melhorar a educação que precisa. O que dá pra fazer agora? Agora. É o que nós estamos fazendo, viu, Vilar? Não tô aqui pra usar a tua audiência. Porque óbvio que a educação tem que melhorar. Óbvio, claro, mas isso é longuíssimo prazo. Mas na parte de segurança, o que dá pra fazer agora? Combater o crime sem se esconder. Como? Combatendo o crime organizado. Tráfico de drogas, cara. Tráfico de drogas. É o crime mãe. Porque o crime organizado, ele se... A maior parte do dinheiro é grana. Como que se combate? Como que se combate o crime organizado? Asfixiando financeiramente uma organização criminosa. Você tirando o dinheiro desses caras, eles... Vai tirando dinheiro do caixa do crime organizado. Então o que nós decidimos fazer aqui? Enfrentar, tá no plano de governo do então candidato Tarcísio. Porque eu
fui responsável por elaborar o plano de segurança pública dentro do plano de governo da época do governador que era candidato. Então o que a gente colocou como pilar principal? Combate ao crime organizado. Mas como você tira o dinheiro dos caras? Asfixiando financeiramente. Tipo, apreendendo a droga? Exatamente. Que mais? Cadeia logística, tem que quebrar a cadeia. E as armas? Primeiro você tem que entender, faz parte também, Tá. quais são as fontes de renda dessa organização criminosa. Não é só droga? Hoje É é o o principal. tráfico, hoje é o tráfico, em especial o tráfico internacional de drogas. Tá. Antigamente você tinha 3 fontes de renda do crime organizado em São Paulo. O cara pagava mensalidade. Tipo, proteção. Eu pertenço ao PCC, eu pago por mês. Tá. Pra dizer que eu pertenço ou pra fazer parte dessa organização. Tá. O segundo ponto, existiam as rifas que eles faziam para gerar lucro para a organização criminosa. E um terceiro ponto era o tráfico de drogas. Essas 2 primeiras elas acabaram. Por que você acha que acabaram? Porque o tráfico de drogas gera muita receita para o crime organizado. E mais fácil do que... A partir do momento que eles começaram a utilizar o Porto de Santos e passaram a exportar droga do Brasil para a Europa... Pelo Porto de Santos? Pô, mas é óbvio. É o segundo maior porto utilizado para exportar droga do mundo. Uns portos menores, um lugar menos... Logo em Porto de Santos. Cara. Segundo informações de inteligência, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. Só perde para Guayaquil, mas não é no Equador. Fácil você descobrir isso num lugar... Como que eles conseguem? Cara, um esquema todo fechado? Sim. Aí é trabalho da Polícia Federal, como é porto e é um porto internacional. Aí entra outra... Aí não compete a nós, a Polícia Federal. A gente tem muita parceria. Aqui em São Paulo, a Superintendência da Polícia Federal hoje, ela é formada por profissionais extremamente capacitados, sérios. Tem muita coisa, tem acordo de cooperação em andamento. Mas em São Paulo é uma quebra de paradigma. Os governos anteriores sempre falaram, faz de... Entre aspas, tá? Mas assim, vamos fazer de conta que o crime organizado não existe, porque não é, politicamente, vai gerar um efeito colateral que às vezes pode ser negativo para quem é o tomador de decisão, para o governador em especial. Quando que foi que teve aqueles dias de terror lá? Lembra? Foi do PCC? Queimando ônibus, parando. 2006. E aí, o que aconteceu naquela... Aconteceu que houve a transferência das lideranças do crime organizado da capital para os presídios do interior para Presidente Venceslau. E eles não queriam? Eles teve uma retaliação. Por quê? Porque lá era... Porque eles não queriam, dificulta a visita, um monte de coisa. Controlar de dentro da cadeia. E ali foi uma decisão acertada à época. Só que aí não se sabe ao certo o que aconteceu. Teve uma CPI lá no Congresso, que alguns dizem que se houve ou se não houve acordo por parte da época do governo do Estado, enfim. Mas de lá para cá, foi se maquiando a existência do crime organizado. Teve um lapso temporal de combate ao crime organizado forte em São Paulo, quando o Dr. Ferreira Pinto foi o secretário de Segurança Pública. Eu sei muito bem disso, porque é a época que eu fui tenente na rota. Então a gente combatia o crime organizado. Só que esse combate ao crime organizado fez com que autoridades políticas da época falavam, vamos tirar um pouco o pé. E aí eles foram se fortalecendo economicamente. Porque o crime, lembra que eu falei? É uma atividade econômica. Está gerando lucro, em especial o tráfico de drogas e o tráfico internacional. Então os caras começaram a se fortalecer, romperam as barreiras do estado de São Paulo, foram para outros estados, romperam as barreiras do Brasil e foram para outros países. E hoje o PCC é uma das maiores organizações criminosas do mundo. Porque foi negligenciada aqui em São Paulo a sua existência e o seu poder. PCC e Comando Vermelho. Comando Vermelho é Rio e PCC o que é? São Paulo, né? As origens são essas, né? E aí? Eles têm uma certa similaridade. O Comando Vermelho é mais antigo. Porque a origem deles foi na mescla de presos políticos com presos comuns. Então aqui em São Paulo, nós temos um dos sequestradores chilenos do Washington Oliveto, o Norambuena. Ele é considerado, acho que tem até alguns relatos que o próprio Marcola do PCC acabou falando que foi um dos mentores intelectuais deles. Os caras ainda romantizam mentor como se fossem intelectuais. Vai tomar banho, né? Mas enfim, eles... soltar um palavrão agora, pois quase, cara. Tem que me controlar aqui. Né? Às Tomar vezes no banho. Seu filho... Parece tiras, né, da sessão da tarde. Seu filho da mãe... Vou chutar o seu traseiro. Seu idiota. Seu bastardo. O cara falando, motherfucker! A tradução é light. Seu babaca, né? Às vezes eu esqueço que eu
Tranquilo. Como deputado eu posso falar o que eu quiser, Tranquilo. como secretário o pessoal pega mais no pé. Mas vamos lá. Tá, esse cara então... E aí a origem Dizem deles que exatamente ele começa lá do com Comando ele. Vermelho também. Eles Também? misturaram presos políticos com presos comuns e aí eles começaram A entender se esse organizar. negócio como uma coisa Uma organização. que poderia crescer e se E organizar. foi o que aconteceu. Isso foi sendo negligenciado. E com o crime não se negocia. Não existe negociação com crime. Cedeu a mão, que é o braço. Que deu o braço. Não tem. Crime se enfrenta. O crime se enfrenta. E aí, quando o governador Tarcísio me convidou para elaborar o plano de segurança, na época do plano de governo, eu falei, olha, aqui a gente vai ter que enfrentar o crime organizado, porque São Paulo, porque ele falou, não, eu também acho que é o que a população espera. E a população enxergava nele um possível governador que teria essa postura. Isso aconteceu logo no início, e as nossas ações, nosso planejamento é voltado 100% para garantir a melhora da percepção de segurança pública da população. Uma série de medidas da nossa gestão estão acontecendo nesse sentido. Os resultados são muito bons. Claro que tem muito a evoluir, porque é uma terra arrasada. Mas são muito bons. Eu vou te apresentar alguns números. Percentual do aumento de apreensão de drogas na capital, de janeiro até aqui, é 133% a mais na região da Cracolândia e 105% na capital. Ou seja, é mais do que o dobro do que foi apreendido no mesmo período do ano passado. Número de prisões na região da Cracolândia é mais de 60% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Então, no que nós estamos investindo? Nós estamos investindo em produtividade operacional. É policial indo para cima, mão para cabeça, prendendo o criminoso. Foram mais de 15 mil procurados capturados nesse período, recorde de captura de procurados. E houve um momento que foi um divisor de águas de como o governo do estado iria se portar diante do crime organizado, que foi esse caso do Guarujá que está acontecendo. A operação está acontecendo até hoje. Falar do Guarujá, vamos falar do Guarujá, vamos falar primeiro da Cracolândia, que a gente teve um especial semana passada, e uma das coisas que o pessoal estava falando é de ter câmera de reconhecimento facial, né? De você catalogar o pessoal, saber quem é procurado, quem não é. Boa. Qual é o problema? E uma coisa que eu não sabia é que tá surgindo Cracolândia em tudo quanto é cidade do interior. Tem mini Cracolândias pelo Brasil. Não, e eu aí achei que era uma coisa de capital só. Não, e aí os caras acham que o pessoal tá saindo daqui do centro e tá indo lá 400 km de São Paulo. Isso não é verdade. Não, o que acontece é o seguinte. Enquanto essa postura de descriminalizar o uso da droga, tratar o bandido como um coitadinho, vítima da sociedade, enquanto isso for adotado no Brasil e nós não tivermos uma postura dura punindo o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça, isso pode ser uma realidade que vai proliferar em todo o Brasil. Essa é a decisão que a população tem que tomar e pressionar as autoridades do judiciário, do Ministério Público, das forças policiais. Podem ter certeza que as forças policiais estão junto com a população nessa. Os políticos, em especial do Congresso Nacional, deputados e senadores, para endurecer a legislação, para evitar que novas cracolândias se proliferem em todo o Brasil. E aí, a questão da Cracolândia, o que nós estamos fazendo? Primeiro tem que encarar a Cracolândia como ela é. É um problema de saúde pública antes de mais nada. E só vai resolver se houver um trabalho interagências. Segurança pública, saúde, assistência social. Da parte da segurança pública, a gente está colocando uma energia que nunca foi colocada. Você falou um ponto importante. De qualificar, saber quem são essas pessoas. O reconhecimento facial é importante? Vai nos ajudar muito? Vai. Banco de dados. Mas eu já estou fazendo isso sem reconhecimento facial. Como? Isso aqui é a primeira vez que está sendo falado em público, tá? Ninguém sabe disso, só o governador do estado de São Paulo, porque nós apresentamos na semana passada para ele. Que, aliás, posso falar? Tarcísio, seguinte. Você esteve aqui no meu programa e ele fez uma promessa pra gente que ele ganhasse a eleição, ele voltaria aqui. Será que se eu ligar ele atende aqui? Então, liga pra ele, vamos cobrar ele ao vivo. Ele falou isso, marcou com a gente, desmarcou, claro que devia ter... Não tô falando que ele inventou algum compromisso. Ele é o governador, ele tem pro compromisso. Mas, Tarcísio, tá devendo vir aqui, ele prometeu pra nós. Falou, inclusive, que esse seria o primeiro podcast que ele voltava. Exatamente. Já não cumpriu essa promessa. Mas eu confio... Depois fala com ele, hein? Pode deixar. Derrite. Vou levar o recado pro governador. Mas tá trabalhando muito pela nossa população e eu tenho orgulho imenso, tá? Eu não sou de ficar fazendo média com ninguém, mas... Como você conheceu, como se aproximou? Eu era deputado federal, aliás, eu sou deputado, eu te falei, né? Fui reeleito fui eleito em 2018, reeleito em 22. Por qual partido? Fui eleito a primeira vez pelo Progressistas, o PP.
Aí eu migrei na janela para o Partido Liberal porque o Progressistas aqui em São Paulo, em 2022, decidiu apoiar o candidato, o então governador Rodrigo Garcia, e eu estava fazendo parte do núcleo ali da campanha do governador Tarcísio, do candidato Tarcísio. Eu falei, pô, não dá para ficar num partido que está apoiando, com todo respeito ao PSDB, que massacrou a polícia por tantos anos. Eu fui na janela e tenho uma vinculação com o presidente Bolsonaro, tinha na época como vice-líder do governo. Eu falei, eu vou pro Partido Liberal, que vai ser base de apoio do governador Tarcísio. E não sabia se o Tarcísio ia sair pelo PL, pelos Republicanos. E aí na janela eu migrei, né, filiei no PL e fui reeleito pelo Partido Liberal. Eu fui eleito com 119.034 votos e reeleito com 239.772. Fui o 10º mais votado, se eu não me engano, do estado de São Paulo, o 22º do Brasil, em número absoluto de votos. Como é esse vínculo com o governador? Ele era ministro da infraestrutura e eu era deputado federal, vice-líder do governo. Ele veio aqui como... Ele contou todo esse trabalho como ministro, né? Não, fantástico, os resultados, né, apresentados. Atraiu investimento externo, promoveu um novo marco das ferrovias, exato, marco da cabotagem. O trabalho irreprochável aí do governador como gestor aí no Ministério da Infraestrutura. E eu cuidava de algumas pautas do Ministério da Infraestrutura na Câmara. Quando o ministro queria que algum projeto de lei fosse aprovado, essa é uma das funções do vice-líder, trabalhar nos bastidores, proporcionando um ambiente favorável para a aprovação dos projetos. E aí nós nos conhecemos, eu passei a admirar o trabalho dele, surgiu ali uma amizade, mas é mais profissional do que pessoal. E aí, em determinado momento, no começo de 2022, que era o ano da reeleição, eu fui um dos primeiros a chegar para o governador e falar, ô ministro, o senhor já pensou em... Pro ministro? Ministro Tarcísio. E você que deu toque? Não só eu, alguns amigos próximos ali. Perceberam que falei, era uma... Ministro, São Paulo vai ter uma lacuna, porque o Alckmin estava se juntando ali com... Enfim... O estado que ficou na mão do PSD muito tempo. O Alckmin saindo da jogada, o candidato o governador que ia ser candidato à reeleição.